Uma satisfação estar aqui hoje à tarde, né, um clima chuvoso, com tantos estudantes profissionais interessados em industrialização e qualidade de arroz, que é um tema bastante complexo, né, e eu vou tentar desmistificar algumas coisas, desvendar algumas outras aqui na palestra de hoje à tarde. O tema, então, dessa palestra é desafios na determinação de amilose, né, e seus efeitos, os efeitos da amilose na qualidade de cocção do arroz. E como eu falei, o tema qualidade de arroz é um tema bastante complexo. Então vejam nessa imagem, todos os fatores, eu já posso antecipar que não são todos. Depois de 2012, quando foi publicado este trabalho, outros fatores já vieram à tona e já podem ser incorporados a esta figura. Mas aqui estão alguns fatores que interferem na qualidade do arroz. Seja a qualidade de cocção, parte central aqui, na nutritiva, qualidade de moagem, polimento e na aparência dos grãos. Então nós temos fatores ambientais, como a temperatura no ambiente de cultivo, principalmente na maturação fisiológica da planta, depois eu vou mostrar alguns resultados. A água, a salinidade, o teor de nitrogênio, né, a fertilização utilizada no solo, tudo isso vai interferir no amido, né, na amilose, na amilopectina e também nas proteínas de armazenamento. E aí nós temos uma proteína que é bastante famosa no arroz, que se chama glutelina. Depois, um pouquinho mais, vou falar sobre elas. São proteínas pouco solúveis, né, solúveis apenas em ácidos ou bases, e que dão uma certa força para a matriz amilácea proteica do grão de arroz. Aprofundando um pouquinho aquela parte central que falava de qualidade de cocção, o que nós tínhamos lá? Teor de amilose, o teor de proteína bruta, a temperatura de gelatinização e a consistência do gel. São só alguns termos que nós ouvimos rotineiramente na indústria. E isso tudo interfere no tempo de cocção, interfere no comportamento de absorção de água dos grãos, no rendimento gravimétrico e volumétrico de cocção e também na perda de sólidos por lixiviação. E o teor de amilose, ele é provavelmente a informação mais objetiva sobre a textura do arroz cozido. Isso foi inclusive dito por Juliano em 81, Juliano que é um pesquisador bastante famoso no que tange amilose e qualidade de cocção de arroz. E a gente pode perceber, num exemplo bem didático dessa imagem que está no slide, aqui acima nós temos grãos com mais ou menos 15, 20 de amilose, cozidos por diferentes tempos, e aqui embaixo grãos com 60% de amilose. Então, são grãos de arroz transgênico, numa tecnologia anti-sense, para algumas enzimas ramificadoras de amido. Então, quanto mais amilose, menos o grão se deforma, menos ele se desintegra durante o processo de cocção. Vamos guardar essa imagem e ir aprofundando alguns conhecimentos a partir daqui. E aqui está a relação entre o teor de amilose e o comportamento de cocção, numa escala que foi desenvolvida pelo mesmo autor que eu citei antes, Juliano, lá em 81. Então, grãos com 0 a 2% de amilose são os grãos ditos arroz ceroso, tá, utilizados para principalmente doces da culinária asiática. São bastante pegajosos. Grãos com 5 a 12% de amilose são considerados grãos com muito baixa amilose. Nós temos aqui dentro dessa faixa, doutor Ariano, o BRS 358, perfeito. Para a culinária japonesa, foi desenvolvido há pouco pela Embrapa, do grupo do doutor Ariano. Depois uma faixa com mais amilose, de 12 a 20, considerado de baixa amilose pelo pesquisador, e esse gradiente ele é utilizado, considerado até hoje. Depois 20 a 25 teor intermediário e de 25 a 33 arroz de alta amilose. Mais do que 33, apenas arroz mutante, transgênico, é o que se consegue. Os materiais brasileiros, né, eles têm teor intermediário a alto, tá, que é o arroz soltinho após a cocção, que não fica pegajoso, né, muito em função da amilose. Em relação à temperatura de gelatinização, agora eu vou aprofundar alguns resultados em relação a teor de amilose e temperatura de gelatinização. Nesse estudo publicado em 2012, nós temos o que seria o modelo perfeito da ciência para explicar a relação entre a amilose e a temperatura de gelatinização. O arroz ceroso, aquele que tem de 0 a 2% de amilose, ele tem uma amilopectina tão perfeita, amilopectina que é o outro polímero de glicose que constitui os grânulos de amido do endosperma do arroz. Tão perfeito que ele tem uma elevada temperatura para conseguir gelatinizar, para conseguir perder, né, a forma das duplas hélices da amilopectina, que eu vou mostrar daqui a pouquinho.
Quando nós temos materiais com baixa amilose, né, tem um pouco de amilose naquele meio, vejam que a temperatura de gelatinização ela cai bastante. Nós saímos de uma faixa de temperatura alta de gelatinização, 7,7, para 67,5. Porque a amilose ela tem uma certa área amorfa, ela dá uma certa área amorfa para o grânulo de amido, e ali favorece a entrada de água. Entra a água mais fácil no grânulo, gelatiniza, perde a forma mais fácil, a amilopectina. Quando a gente aumenta um pouco mais o teor de amilose, vamos para a faixa dos 20%, vejam que a temperatura de gelatinização ela volta a ficar um pouco mais alta. Porque daí a amilose, ela também tem, de certa forma, a gente conhece isso na ciência, ela dificulta um pouco a absorção de água. Tá? Áreas amorfas favorecem a entrada de água, mas a amilose demais também é ruim. Elevando mais ainda o teor de amilose para cerca de 30%, a gente já se aproxima agora então do arroz, que seria o arroz nacional aqui. Aí sim a temperatura, ela inclusive ultrapassa aquela faixa do arroz ceroso. Só que nem sempre o teor de amilose ele se correlaciona positivamente com a temperatura de gelatinização. Então vejam aqui nesse trabalho que temperaturas maiores durante a maturação do grão, tá? Faixa de 31 durante o dia e 23 à noite, bem maior do que, por exemplo, 22 dia, 14 graus noite, reduz o teor de amilose lá no grão. Em contrapartida, aumenta, nesse caso aqui, a temperatura de gelatinização. Então, tem menos amilose, mas a TG ela é mais alta. Esse seria o caso, né, que nós temos o arroz premium, tá? Um estudo de 2012, que elencou o IRGA 417, um cultivar bastante conhecido aqui no Sul, como um arroz premium, que tem alto teor de amilose, entre 25% e 30%, mas que tem uma baixa temperatura para gelatinizar. Talvez seja aquela exceção que eu apresentei no estudo anterior. Nós temos hoje outros materiais que estão nessa faixa de alta amilose e baixa TG. Exemplos, o 424, Puitá, Guri. São todos materiais muito semelhantes em teor de amilose, eu vou mostrar daqui a pouquinho, e que diferem em outras propriedades. Quanto à estrutura molecular da amilose, aqui à esquerda nós temos uma microscopia que mostra o endosperma do grão de arroz, com vários grânulos de amido, né, poliédricos, que são grânulos típicos do endosperma do arroz. E aqui a gente pode ver, não é, nesse caso aqui, um amido de arroz, tá? Ele tem formato oval, mas é bem didático para mostrar esses degraus aqui, a estrutura, né, das lamelas cristalinas e amorfas do grânulo de amido. Então, aqui nesse trabalho, pesquisadores utilizaram algumas amilases que atacaram o grânulo de amido e mostraram essas zonas de crescimento. E o que a gente tem nessas zonas de crescimento? Lá dentro a gente tem a amilopectina, que é um polímero bastante ramificado, complexo, com tamanho molecular elevado. Então, se nós fôssemos usar aqui a associação rural como exemplo, a amilopectina seria toda essa área, e a amilose seriam alguns prédios. Tá? A amilose ela tem um tamanho molecular bem menor, ao redor de 10⁻⁷ Daltons, a amilopectina, que está aqui acima, representada, bem ramificada, ela tem mais ou menos 10⁹ Daltons. Tá? Como que se dá essa síntese de amilopectina e amilose? Então, nós partimos da sacarose, né, derivada lá da fotossíntese, sacarose se transloca via apoplasto lá para o grão de arroz que está em formação. Lá se transforma em glicose em um fosfato, num precursor para união de glicose com glicose via alfa-1,4, que é a ADP-glicose, e algumas enzimas chaves vão atuar particularmente na síntese da amilopectina. E aí eu gostaria de enfatizar as enzimas ramificadoras, isoformas 1, 2A, 2B, que são as conhecidas. E a amilose ela é muito dependente da atividade dessa enzima, da GBSS, que é um termo do inglês para dizer que é uma enzima de síntese de amilose. Então, a atividade dessa enzima, que ela é ou favorecida ou muitas vezes prejudicada lá no momento da maturação e vai fazer com que se alterem os níveis de amilose no grão de arroz. Às vezes, um mesmo genótipo pode apresentar, dependendo do local de cultivo, teores bem diferentes de amilose. E os pesquisadores acreditam que a amilose seja sintetizada a partir de uma pré-amilopectina. Então, primeiro ocorreria a síntese da amilopectina, a molécula maior, mais ramificada, mais perfeita, e
por causa de algum mecanismo, a enzima de síntese de amilose vai lá no meio dessa cadeia e libera algumas formas lineares de glicose alfa 1,4, que ficariam soltas naquela matriz, no grânulo de amido. E como que essa amilose ela está nesta matriz? Pode estar na forma de uma cadeia, glicose com glicose, várias glicoses unidas, né? Linear assim, com uma hélice, ou também pode ter uma certa interação entre duas moléculas de amilose que estejam naquela matriz, via duplas hélices. E isso prejudicaria a temperatura de gelatinização. Então, muitas vezes, não é só o teor, não é só quanto que tem de amilopectina, a perfeição dela que vai interferir no teor de gelatinização, a temperatura de gelatinização. É também a forma como a amilose se encontra naquele genótipo, naquela matriz distribuída. Relacionando o teor de amilose com a consistência de um gel. Então, certamente vocês já ouviram falar na análise do RVA, que é muito solicitada pelas indústrias de arroz, para que se compreenda a qualidade de cocção daquele material, qual é o comportamento de cocção, análise de RVA. Ela nos informa, basicamente, a consistência de um gel de amido, de uma farinha daquele arroz que é colocada em dispersão em água, numa temperatura elevada, vai fazer com que gelatinize o material, né? Então, os grânulos de amido, nesse processo, eles vão entumecendo, vão perdendo a forma na gelatinização, e a amilose, que é aquela molécula menor, dentre as duas constituintes do grânulo de amido, ela tende a se lixiviar daquele meio, a se perder da estrutura do grânulo. Só que durante o processo de resfriamento desse gel, imaginem a água que evaporou da panela, né, e depois vai precipitando aquela amilose que lixiviou para a água de cocção. Ela tende a se reorganizar na periferia do grão de arroz. Então, a gente conhecendo esse comportamento de, digamos, precipitação, retrogradação da amilose, a gente consegue inferir sobre a qualidade de cocção dos materiais. E essa curva de RVA, ela mostra materiais com o mesmo teor de amilose, mas com um comportamento de retrogradação, que é essa parte final aqui do teste que vocês estão vendo, que eu estou mostrando, é bem diferente. Ao final do teste, essa linha marrom do 417 tem uma viscosidade muito maior do que a linha amarela deste outro material, o MPB10. O porquê será? Nem toda amilose é igual. Nós temos, em alguns materiais, muita molécula pequena de amilose, um pouco menor, e alguns outros, menos moléculas, mas moléculas maiores. E isso tudo a gente vai ver na sequência, quando eu começar a falar sobre o teste de determinação de amilose, que vai nos levar a uma espécie de erro no resultado. Então, nós temos que considerar que nem toda amilose é igual, e isso é um desafio para a ciência ainda, se conseguir determinar comprimento de cadeias de amilose. Tem um estudo recente do ano passado, que mostra que se forma um filme na periferia do grão de arroz, depois desse processo de evaporação da água de cocção, que é muito dependente do quanto que tem de amilose e da constituição da parede celular, das células próximas à periferia do grão. À esquerda, aqui vocês estão vendo um grão parcialmente polido, tá? Uma microscopia de varredura de um grão parcialmente polido, onde mostra aqui a camada de aleurona, e depois este mesmo material quando cozido. Então, se forma este filme que os pesquisadores mostraram pela linha amarela, na extensão da periferia do grão, né, que pode prevenir a pegajosidade. Mas isso tudo depende do quanto que tem de amilose, das características dela e também de outros fatores que eu já vou apresentar. A amilose ela interage facilmente com as glutelinas, que são aquelas proteínas que eu citei que são bastante comuns no arroz, que têm baixíssima solubilidade. Então, no estudo de 2015, os pesquisadores perceberam que interações hidrofóbicas, então zonas hidrofóbicas da glutelina, que tem bastante, com zonas hidrofóbicas da amilose, tendem a se associar. E isso acontece muito no processo aquele de secagem na panela que eu acabei de apresentar do estudo anterior. Quanto à determinação do teor de amilose, aqui nós temos 3 estudos-chave do processo de evolução dos testes. E eu começo lá em 71 com um estudo do Bienvenido Juliano, né, que eu comentei com o pesquisador famoso, que trabalhou muito com amilose, do IRRI das Filipinas. Depois, em 99, via estudos interlaboratoriais, né, pesquisadores da ACC,
melhoraram este método. E nós temos também uma adaptação, um método simplificado, que é o chamado Color Chart, de 2009, que eu já vou apresentar qual que é o grande benefício deste método. O fato é que a amilose ela é capaz de se complexar com o iodo, e é isso que permite a quantificação no laboratório do teor de amilose. A amilopectina não se complexa com o iodo. Então, quando a gente coloca uma certa solução com amilose em reação com iodo, quanto mais amilose tiver, mais azulado fica essa solução. Se só tiver amilopectina ali, não vai ter cor nenhuma, vai ficar bem clarinho. Vocês vejam aqui daquele mesmo estudo que eu mostrei lá no início, de um grão com mais ou menos 15, 20 de amilose, seriam esses aqui, e os outros grãos com 60% de amilose. Então vejam que, no caso de cima, à medida que se evolui o processo de cocção, mais se percebe, né, no grão que está esmagado e que se colocou um pouco de iodo sobre esse material, mais se percebe as áreas azuis. Tá? No material com muita amilose, nesse caso aqui não se percebeu tanta área azul. Por que será? Aqui embaixo tinha tanta amilose, tá, que o material sequer gelatinizou, ela não foi solubilizada durante a cocção. Sem solubilizar a amilose de forma adequada, a gente não consegue fazer a reação colorimétrica. E este é, inclusive, um dos fatores que leva a erro nos testes que a gente faz no laboratório. O erro na hora de solubilizar a molécula. Essas são as etapas básicas para a determinação do teor de amilose. A gente começa com um preparo de amostra, depois se faz a solubilização dessa amilose, a reação colorimétrica e a leitura em um espectro numa absorbância que varia de 600 a 620 nanômetros. Particularidades agora que nos levam a alguns erros. O tamanho de partícula. Então, no estudo da ACC, que eu havia apresentado antes, ficou claro que, olha, tem que ser uma partícula que passe por 100 meshes numa peneira, porque é dessa forma que a gente consegue extrair bem ali daquele meio amilose, solubilizar ela e complexar com iodo. Nos métodos mais antigos, até 40 mesh era utilizado, tá? O que não é adequado. Temos alguns interferentes, os lipídios e as proteínas. Então, quanto mais lipídios nós tivermos numa matriz, mais eles interferem nessa reação colorimétrica, porque eles também vão se complexar com iodo. Então, é por isso que tem que se utilizar grãos com pelo menos 10% de remoção de farelo. Tá? Sabe-se que os lipídios estão no farelo, majoritariamente, no germe, então se remove bastante para que se previna um pouco da interferência dos lipídios e também das proteínas mais solúveis que estão na periferia do arroz, do grão de arroz. Na etapa de solubilização da amilose, é fundamental gelatinizar bem o material. Para isso se utiliza NaOH bem forte, que é um hidróxido de sódio. A gente sabe que o amido, né, a amilose, ela tem um caráter catiônico. Quando se adiciona sódio, se favorece ainda mais esse caráter catiônico, abre bem a molécula e acaba favorecendo a gelatinização. Se gelatiniza bem, solubiliza bem o material. Complexa bem com iodo, a gente não tem erro no teste. E nós temos como interferente nessa etapa cadeias longas de amilopectina. Então, aqui, esse é um problema que a gente tem verificado no laboratório. Tem muitos materiais que têm cadeias de amilopectina não tão ramificadas, mas bem longas. E isso acaba interferindo. A gente interpreta como amilose, né? Mas na cocção esses materiais não têm o mesmo comportamento de que um arroz tipicamente com alto teor de amilose. Então é algo que nós temos como desafio para aperfeiçoar. E quanto à reação colorimétrica, é fundamental reduzir o pH. Então este foi um motivo de erros em alguns estudos até a década de 90, volta de 95, porque vários pesquisadores não acidificavam o meio, não deixavam o pH da reação em 7, que é o pH adequado para complexar iodo com amilose. Deixavam o meio alcalino, daí não era suficiente. E se utiliza padrões para quantificar a amilose. Então, aquela amostra que muitas vezes as indústrias mandam lá para o laboratório, professor Moacir, para que se quantifique o teor de amilose, no final das contas, a gente está expressando o teor com base numa amilose padrão de amido de batata, que é como as companhias químicas fornecem, né, o padrão de amilose. Só que não é uma amilose pura, tem pelo menos 5% também ali de amilopectina. Então, essa quantificação também é relativa. No final de contas, depois de todo esse teste, a gente chama de teor de amilose aparente, porque ele não é completamente fiel ao que realmente
está naquela matriz. Quanto ao método de color chart, então é o método do cartão de cores. Alguns pesquisadores desenvolveram esses cartões, né, onde se pode comparar nos balões volumétricos, né, a cor da reação com o iodo, com a cor do cartão e inferir sobre o teor de amilose. Isso é bom para instituições, empresas, né, que não têm um espectrofotômetro, né, não tem aquele trabalho laboroso de utilizar as cubetas para determinar exatamente via equação o teor de amilose. Então é um método um pouco mais rápido e mais barato. Só que não é tão preciso. Vejam como é difícil diferenciar a cor do material que tem 16,9 de amilose para o que tem 25,6. E aqui nós já temos duas faixas pela classificação de Juliano. Temos a faixa intermediária misturada com a faixa de alta amilose. Os materiais que tiverem 17 ou tiverem 24 vão ter um comportamento muito diferente de dureza dos grãos cozidos, de pegajosidade. Então é um método que não é muito também preciso. E quais são os desafios hoje? O desafio hoje é trabalhar apenas com a amilose, tirar a amilopectina daquele meio, como interferente, isolar a amilose da matriz e aí fazer a reação colorimétrica só com ela. Para isso a gente precisa utilizar colunas com um gel comercial específico que permita, via uma eluição, separar moléculas grandes, que seria a amilopectina, das menores um pouco, são as moléculas de amilose. Só que é um método caro, exige uma mão de obra extremamente qualificada para ter essa precisão. Aqui, como exemplo, um coletor de frações, porque durante a eluição, um teste que leva até 1 hora e vai se coletando o solvente ali, o tampão, na verdade, a gente tem que ter um sistema automatizado para diferenciar essas frações. Olha, o que sair até 30 minutos de eluição é apenas a amilopectina. O que sair dali para frente é a amilose. Então, nós temos que ter um sistema automatizado que vá diferenciando essas frações, para depois fazer a complexação com iodo. Detalhe, vejam que interessante é este método para que a gente consiga entender um pouco mais a fundo teor de amilose, comprimento de cadeia de amilose e o impacto que isso tem na qualidade de cocção. Dos 30 minutos de teste aqui até 70, tudo isso que está aparecendo, toda esta área é amilose. Só que para alguns materiais nós temos uma área pequena, logo aqui perto dos 30 minutos, e para outros uma área, e a área vem a ser maior nessa parte final do teste. Isso indiretamente nos diz sobre o comprimento das cadeias de amilose. Quanto maior a área para o final do teste, mais amilose pequena a gente tem. Certo? Quanto aos fatores que interferem no teor de amilose, voltando para algum deles, a gente tem aqui o ciclo da cultura do arroz. E o teor de amilose ele é muito impactado pela fase pós-antese, pós-abertura floral, fase de enchimento dos grãos, que está aqui representado. Então, só para vocês terem uma ideia, o estudo recente do mestrado da Caroline, lá do laboratório, a gente tem aqui o teor de amilose em função do genótipo. Nós temos 2 genótipos de arroz pigmentado, que a Jéssica já vai abordar esse tema com vocês. O IAC600 e a linhagem AE 153045. Então, aqui tem uma diferença genética, que nos mostra que essa linhagem tende a acumular mais amilose do que o IAC600. Mas, para o mesmo genótipo, há uma variação do teor de amilose em função da localidade de cultivo. Então, em Santa Vitória do Palmar, a barra amarela, a gente percebe que o teor de amilose geralmente é menor. Concordam comigo? Por que disso? Aí nós temos que avaliar alguns aspectos agronômicos lá do cultivo. A variação da temperatura no momento de maturação dos grãos, o quanto choveu naquele mês ali, naquele período de maturação dos grãos, a luminosidade do ambiente, radiação solar, e as análises preliminares nesse caso nos permitiram perceber que o material de Santa Vitória do Palmar, que tem uma faixa menor, um gradiente menor entre temperatura média máxima e temperatura mínima máxima do período de maturação, ele acumula menos amido, claro, tem menos amilose na proporção, mais proteína. Tá bom? Então, justificando o porquê do menor teor de amilose. E aqui, só para exemplificar, que meses de janeiro, fevereiro, que se dava o período de maturação daqueles materiais que eu apresentei antes, é quando a gente analisa os resultados e tenta interpretar o porquê que o teor de amilose diferiu tanto, em função da localidade.
Importante enfatizar aqui também que muitas vezes a recomendação de época de semeadura, né, não se dá só em função da produtividade. Deve se dar também em função do teor de amilose e da qualidade de cocção, que vai diferir bastante em função disso. Sócrates é conhecido pela frase, só sei que nada sei, não é verdade? Mas ele tem uma outra que é fantástica, essa aqui. A sabedoria começa na reflexão. Sabedoria, do grego, sofia, que é saber, sábio. E no caso de arroz, é sábio quem reflete, não mais apenas sobre rendimento de inteiros, teor de amilose e temperatura de gelatinização. A ciência nos mostrou isto aqui como os principais fatores que interferem na qualidade dos grãos, né, nos últimos anos, mas foi a ciência também que nos mostrou que tem muitas outras coisas que vão interferir. Exemplos, né, comprimento de cadeias laterais de amilopectina, que eu já citei, o perfil de polissacarídeos de parede celular, a solubilidade das proteínas. Quanto mais proteínas insolúveis eu tiver, mais complexação com a amilose, menos pegajoso fica o arroz depois de cozido. É um exemplo. A distribuição de proteínas na cariópse, como que ela se dá, a temperatura da desnaturação das proteínas, a espessura do pericarpo e do tegumento, a composição da camada de aleurona, entre outros fatores. Esses materiais têm teor de amilose muito semelhante, mas têm comportamento de cocção bem diferente. Provavelmente os senhores conhecem esses materiais. Então, Puitá, Guri, são os cultivares, I9, Lexus, Titã e o IRGA 424. Vejam que o teor é semelhante. O que mais difere aqui é o Lexus, que tem um teor mais baixo. Esses materiais foram cultivados no mesmo talhão, mesmo manejo agronômico, tá? Só se tem efeito do genótipo aqui. Então, no que diferem esses grãos? Se o teor de amilose é semelhante, por que eles têm características tão diferentes de cocção? E aí a gente tem que olhar muito para a área dos grãos, que é opaca. Né? Os grãos gessados, barriga branca, barriguinha, são conceitos que os senhores conhecem. Então, neste gráfico, nós temos na barra azul o rendimento de grãos inteiros desses materiais. E nós temos uma boa diferença aqui entre estes 4 últimos, comparado aos 2 primeiros. Em marrom, o teor de grãos gessados, são aqueles grãos com 100% da área opaca, de acordo com a nossa legislação. E em amarelo, grãos considerados barriga branca, no conceito industrial, que tem 50% da área gessada. Então, verifiquem que há, de certa forma, uma correlação, né, entre o rendimento de inteiros e a área gessada. Esse estudo, que está no slide agora, tem 2 imagens de microscopia de varredura. Né? À esquerda, grãos do genótipo Puitá, à direita, I9. Esses grãos eles foram deixados na mesma temperatura de cocção, com o mesmo volume de água, pelo mesmo tempo. Então, verifiquem que há muito pouca ruptura aqui do pericarpo, da aleurona, né, do material da esquerda, Puitá, enquanto que à direita, o I9, né, ele completamente se deforma nessa mesma condição. Mas o teor de amilose é o mesmo. É muito semelhante. Por que disso? Quando a gente vai olhar uma seção transversal, esse é um estudo que está sendo conduzido por um mestrando lá do laboratório, este ano, a gente percebe que pericarpo e aleurona aqui não se partiram, não se romperam, nos grãos do genótipo Puitá, mas aqui, neste outro genótipo, eles se romperam completamente, permitiu a lixiviação daquele material do endosperma. Então, a integridade do pericarpo e da aleurona está muito ligada à sua constituição. Tá? Os fatores que eu apresentei antes. Quanto à amilopectina, aquele outro polímero, então, que constitui os grânulos de amido. Ramificado, né, que tem, às vezes, cadeias laterais bem longas, que eu comentei que atrapalham na determinação da amilose. Vejam nesse estudo, 2 materiais, esse aqui, RS111, e este outro, TF5, que tem praticamente o mesmo teor de amilose, mas um teor de amido resistente bem diferente. E este vai ser tema da última palestra de hoje. Fato é que o amido resistente está correlacionado com um aumento na proporção de cadeias curtas, as bem pequenas, de amilopectina. Então, talvez, né, por isso que hoje na pesquisa tem vários grupos que buscam materiais com amilopectina de cadeias laterais bem curtas, para que o arroz seja lentamente digerível, né, e não cause picos de glicemia para o consumidor. Tema da última palestra de logo mais.
Em função de todos esses fatores que interferem na qualidade de cocção dos grãos, dos desafios que nós temos nos laboratórios para padronizar métodos, nós criamos este ano, né, professor Moacir, a Rede Latino-Americana de Qualidade de Arroz, né, que já tem membros, pesquisadores do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Brasil que estão participando, com apoio de grupos da Suíça, dos Estados Unidos e da Austrália. Então, a gente quer fazer estudos, né, interlaboratoriais com amostras consideradas padrão, para verificar as divergências que tem nos resultados entre os laboratórios e, juntos, via reuniões e discussões, apresentar novos fatores, né, que vão interferir na qualidade do arroz, qualidade de cocção do arroz, qualidade industrial, e tentar entender um pouco mais sobre tudo isso. Agradeço a todos os integrantes do Laboratório de Grãos, né, pelos resultados que eu apresentei aqui, muitos foram obtidos nos trabalhos de mestrado e doutorado, e pela ajuda diária que nos dão nas atividades de rotina do laboratório. Muito obrigado.